O SCP-4971, também conhecido como Aquele que Conhece o Silêncio na Terra, é um deus misterioso dentro da Fundação SCP, conhecido principalmente nos rituais ocultos. Muito pouco se sabe sobre ele, mas conhecemos esse SCP como um deus do sacrifício, e muito mais pessoas têm medo dele do que gostam e adoram ele. O SCP em si não tem uma origem clara, mas algumas referências à divindade foram encontradas em antigos textos druídicos que datam de antes da conquista romana da Grã-Bretanha, no ano 43 depois de Cristo. Os textos descrevem uma força cósmica que eles acreditavam ser um deus da natureza, que eles chamavam de Aquele que Conhece o Silêncio na Terra, a quem frequentemente ofereciam sacrifícios de corações humanos, pois acreditavam que isso acalmaria a entidade o suficiente para que eles pudessem caçar e protegeria suas tribos das criaturas da floresta. Os documentos descrevem a criatura surgindo das florestas escuras e congeladas do norte para receber o pagamento que as tribos ofereciam, ou seja, os sacrifícios. Os documentos também descrevem um símbolo ligado ao próprio Deus, conhecido como Vox Enai, que é descrito como uma série de círculos e triângulos. Mesmo a maioria dos documentos sobre a entidade tenham sido bem raras, um único documento entra em mais detalhes sobre ela e também contém orientações sobre como abrir um portal para o próprio reino da divindade. Esse documento é conhecido como o Último Apelo de Bife. O documento é um manuscrito que foi escrito em algum lugar entre o século XVI e XVII por um padre, que detalha as últimas palavras de uma bruxa chamada Befe, que foi torturada até a morte pela igreja para exorcizá-la. O manuscrito descreve Befe chamando várias divindades diferentes, mas a última que ela chamou nunca foi mencionada antes, e que foi o verdadeiro último apelo que ela fez. Descreve que, durante seus momentos finais, Befe esculpiu o Vox Enai, o símbolo que aquele que conhece o silêncio na Terra tem em seu peito. No começo, esse documento tinha 6 cópias. No entanto, apenas uma sobreviveu até os dias de hoje. 3 das outras cópias foram queimadas por outros padres. Uma foi perdida no mar na década de 1970 e a outra cópia foi comprada por um homem chamado Oswald Carter, que queimou ela depois. A última cópia sobrevivente foi encontrada na mesa de cabeceira do Hitler, quando os aliados entraram em Berlim durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial. O documento então foi parar na biblioteca de uma universidade, até que a Fundação o encontrou. Em fevereiro de 2007, a Fundação foi alertada sobre uma possível anomalia de espaço-tempo. A polícia foi investigar um arrombamento dentro de um antigo shopping abandonado, com testemunhas dizendo ouvir gritos e sons assustadores vindo de dentro do antigo prédio, mas que desapareceram quando entraram para descobrir o que estava acontecendo. As gravações mostravam os policiais em completo estado de pânico. A Fundação foi proteger a área, descobrindo que dentro do shopping agora era uma porta de entrada para o SCP-4971, um reino de florestas sem fim, montanhas e vales, até que a Fundação capturou alguns responsáveis por tudo aquilo, um grupo de cultistas. Uma delas se chamava Ana. Ana disse à Fundação que havia tentado avisar Catarina, outro membro dos cultistas, avisando que a entidade não era uma guardiã da natureza como ela pensava que era. No entanto, Catarina simplesmente ignorou ela e os outros membros do grupo por estarem com muito medo de fazer o que precisava ser feito, e assim roubou um documento sobre como invocar a entidade, e usando um grande número de pessoas, usou o ritual descrito no livro para abrir um portal para o reino dos deuses dentro do shopping, o que acabou invocando o SCP. Quando a Fundação perguntou o que era exatamente aquela criatura, Ana explicou que não era um deus da natureza como eles pensavam, mas era um deus de sacrifício e rituais, que quer refazer toda a vida em sua própria imagem e semelhança. Ela diz que o mundo que esse Deus quer criar é aquele que a humanidade não sobrevive, pois ela diz que seria como substituir rios de água por rios de ácido. A Fundação já sabia de uma maneira de fechar os portões que Catarina havia aberto, pois no documento que a Fundação tinha em mãos, descreve um encantamento reverso que poderia ser usado para fechar um portal, usando vários corações humanos como um sacrifício. Porém, o número de sacrifícios necessários para fechar o portal
aumenta a cada meia hora. E quando a fundação descobriu o shopping e o portal, já era tarde demais. Com isso em mente, a fundação perguntou a Ana se havia alguma outra forma de fechar o portal que Catarina havia aberto dentro do shopping, mas ela afirmou que não havia e que o custo de fechá-lo agora era muito alto. A fundação então pergunta se a entidade pode ser morta. Ana afirma claramente que não pode, mesmo que a fundação jogue tudo o que eles têm nela. Como ela é sustentada por rituais e sacrifícios, é impossível matá-la. Ela deixa claro que não se refere apenas aos rituais e sacrifícios ocultos que vários grupos secretos ao redor do mundo fazem, mas pequenos rituais e sacrifícios feitos por pessoas comuns várias vezes a cada dia, mesmo sem saber. Se todos esses rituais e sacrifícios parassem, então aquele que conhece o silêncio na Terra simplesmente desapareceria, mas reapareceria assim que começassem de novo. Ela diz que, por causa disso, o Deus nunca pode ser realmente morto, e que a única coisa que a fundação pode fazer é rezar para que a entidade nunca encontre o portal de entrada através do shopping. A fundação encontrou Deus durante as suas primeiras expedições da Força-Tarefa que enviou para o SCP-4971. Ambas as vezes, as duas equipes foram perseguidas pelas criaturas que habitavam os reinos dos deuses, que era uma mistura de humanos revividos, incluindo Catarina e os seus seguidores que foram transformados, e animais que o deus havia refeito à sua própria imagem, substituindo a cabeça por um símbolo semelhante ao Voxenai. Ambas as vezes, as equipes encontraram aquele que conhece o silêncio na Terra, que apareceu do nada dentro do vale, antes de todos serem mortos e transformados pelas entidades em sua própria imagem, como o grupo de Catarina foi. O SCP parece com um cervo colossal, com um grande olho de Voxen no lugar da sua cabeça. O olho é mais detalhado do que o descrito nos documentos, e também tem um símbolo de chifres brancos brilhantes flutuando ao lado dele. Um grande círculo preto como um breu pode ser visto no meio dos olhos. Mesmo que suas reais habilidades sejam desconhecidas, aquele que conhece o silêncio na Terra é claramente um deus antigo muito poderoso. Alguns dos seus poderes conhecidos são invulnerabilidade completa. Por causa da sua natureza de ser alimentado por rituais e sacrifícios de todo tipo, ele não pode ser prejudicado de nenhuma forma, e de acordo com os ocultistas que o conhecem, é completamente invulnerável a qualquer coisa que a Fundação possa lançar nele em todo o universo, o que torna ele completamente invulnerável. Imortalidade. Sendo uma entidade cósmica, aquele que conhece o silêncio na Terra é imortal. Como cada sacrifício ou ritual, por menor que seja, sustenta ele pode ser até o momento considerado imortal, ao menos que todos os rituais parassem, algo que é muito difícil de acontecer. Manipulação e criação de dimensão. O SCP existe dentro da sua própria dimensão alternativa, que é fora do espaço-tempo normal. A própria dimensão não parece ter limite e é sustentada diretamente pelo próprio Deus. É notado pelos cultistas ser capaz de manipular a própria vida para mudá-la de acordo com seus próprios caprichos. Essa manipulação não parece ser exclusiva do próprio reino dos deuses, pois é notado que ele também tem a capacidade de mudar o nosso mundo, e é por isso que os ocultistas temem tanto essa divindade. Manipulação da realidade. O Deus tem a capacidade de manipular a realidade em escala global, pelo fato dele poder alterar as propriedades físicas do mundo para que se torne venenoso para todas as formas de vida que conhecemos, e que o reino que ele criou tem um sol superpotente que se põe depois das 12 horas e depois nasce de novo exatamente no mesmo lugar depois de 13 horas. Também faz com que câmeras e outros equipamentos de gravação funcionem mal quando trazidos para o seu mundo e que parem completamente de funcionar algum tempo depois. Criação de vida. O Deus tem a capacidade de criar a própria vida. No entanto, essa vida é muito diferente da vida que nós conhecemos, já que todos os alimentos e bebidas dentro do SCP são completamente venenosos para a vida humana e possivelmente para outras formas de vida também. Ele também parece mudar todos os seres vivos ao seu mundo, removendo sua cabeça e substituindo-a por um próprio símbolo que ele tem na sua cabeça. As criaturas que ele cria também exibem habilidades próprias, como ser capaz de teletransportar e possuir super força para rasgar um humano usando uma armadura. Reanimação.
Aquele que conhece o silêncio na Terra possui a capacidade de reviver as criaturas sob seu controle. Um exemplo é que ele reviveu um agente da Fundação quando ele estava na expedição da dimensão do Deus, logo se tornando uma criatura controlada pelo SCP. Telecinese. Por fim, ele possui a capacidade de manipular objetos e seres vivos em um grau muito preciso, pois mostrou ser capaz de rasgar os corações das equipes de exploração da Fundação fora dos seus corpos. O SCP é uma das raras entidades dentro do universo SCP que teoricamente é possível de matar. No entanto, ela nunca pode ser verdadeiramente morta, mas pode ser meramente apagada da existência até que a humanidade retome seus rituais diários. O que significa que ele nunca ficará morto de fato, a menos que toda a raça humana morra, ou que nunca mais faça nenhum ritual, por menor que seja. Essa entidade é tão fascinante que faz com que a Fundação SCP criasse uma nova classe de objeto, Cernunnos. A nova classificação diz que a entidade teoricamente pode ser contida ou morta, mas o custo é simplesmente alto demais. Portanto, a Fundação não tem outra escolha, a não ser continuar pesquisando sobre essa entidade para tentar encontrar maneiras alternativas de remover sua ameaça, antes que a própria entidade descubra uma maneira de entrar no seu mundo. Os textos sobre a criatura dizem que o Deus viajou para a realidade da Fundação várias vezes, mesmo que alguns digam que se a criatura por acaso encontrasse um caminho para a Terra, a vida que conhecemos seria destruída. Mas isso pode ser explicado dessa forma. Os antigos ocultistas abriram portais e deixaram seus sacrifícios dentro do próprio reino do SCP. Saíram e então fecharam o portal, antes que o Deus passasse por ele. Quando a Fundação entrevistou vários grupos ocultistas diferentes, eles veem a decisão de tentar invocar a divindade, incrivelmente tola e perigosa. Curiosamente, as entidades que o SCP cria são só encontrados dentro das florestas daquela dimensão e parecem não ser capazes de deixá-la, pois a equipe de expedição da Fundação conseguiu escapar das criaturas correndo para um grande campo aberto na beira da floresta, onde as criaturas pararam de persegui-los, mas continuaram perto da beira, observando-os.